Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Jefferson, sou acadêmico do curso de Teologia pela Uninter e hoje vamos falar sobre evangelização. O que é evangelizar? Evangelização. Evangelizar é algo muito além do que se pensa hoje em dia. Muito se pensa que evangelizar é você ir até as pessoas, bater de porta em porta, falar de Jesus, falar do Evangelho, chamar as pessoas para dentro do templo. Tudo bem, ok, mas evangelizar vai além de tudo isso. Evangelizar seria anunciar a boa nova ao mundo, a boa nova que você, que o mundo precisa conhecer, que é Cristo, que é Jesus, aquele que deu a sua vida lá na cruz por todos nós. Independente da sua religião, da sua crença, ele deu a vida dele para salvar a sua. Evangelizar é algo que precisamos ter conosco como se fosse um órgão, como se fosse algo vital para nós. Tendo isso, faremos a evangelização, faremos o evangelizar sempre e sem esperar nada em troca. Marcos, capítulo 16, no verso 15, ele diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi o início da missão que Jesus deu aos seus discípulos. Que eles teriam que ir falando das obras de Deus através dele por todo o mundo, sem sequer pensar em um retorno, ou seja, eles fariam tudo de bom que fosse necessário, mas não esperariam retorno, ou seja, o retorno da pessoa ajudada, do povo ajudado, seria espontâneo para eles. Evangelizar, numa frase bem sucinta, bem simples de entender também, seria dizer que evangelizar seria anunciar a boa nova, boa novizar o mundo, dizendo que Deus se reconciliou com o homem através de Jesus. Hoje a gente vive uma situação, um momento, uma época de pandemia, de medo, isolamento social. Muitos já chegaram a se indagar ou indagar as outras pessoas, dizendo que Deus se esqueceu de nós, que Deus se apartou de nós. Não é assim e nunca vai ser também. Deus está conosco. Todo o tempo Ele está conosco. Nesse momento que a gente está passando agora, penso eu que isso seja uma prova ou uma forma que Ele nos deu de conhecermos a nós mesmos para podermos falar dele. Um tempo que você talvez nunca tirou para você e agora você tem esse tempo. Precisamos hoje em dia, mais do que nunca, com toda essa situação, sermos o mais próximo, mais parecido com a pessoa de Jesus possível, mais próximo possível. Assim, teremos atos, teremos atitudes, o nosso falar, o nosso pensar. A gente não vai conseguir ser igual, mas se a gente ser o máximo parecido, já é alguma coisa. Porque não adianta querer evangelizar, sair, como se ouve hoje. Muitas igrejas grandes pagam
para as pessoas irem para países estrangeiros, África, Líbano, Senegal, Venezuela, para evangelizar as pessoas lá, ajudar elas, porque passam fome, não tem moradia, tudo mais. É legal, é legal. Só que muitas pessoas veem isso simplesmente como um trabalho e não como um amor que Deus nos ensinou a ter através de Jesus. Nós temos a herança de Deus, que é o amor, que Ele nos ensinou através de Jesus. Nós temos que aprender a amar as pessoas com esse amor, ver as pessoas com esse amor. Nós precisamos evangelizar com esse amor. Nós precisamos, mais do que tudo antes, amar a nós mesmos com esse amor. Precisamos amar o nosso trabalho com esse amor, a nossa casa com esse amor, a nossa vida com esse amor, a nossa esposa, nossos maridos com esse amor, nossos pais, nossos filhos com esse amor. Quando isso acontecer na nossa vida, o processo de evangelização vai se tornar algo tão simples, tão natural, que o simples falar com alguém, você vai falar com alguém independente do assunto, e você pode estar evangelizando. Qualquer pessoa pode estar fazendo isso. Simplesmente tendo esse modo de vida, digamos assim. Processo de evangelização natural, onde você tem tantas atitudes, você é uma pessoa excêntrica ali, tranquila. Você tem na sua vida a tranquilidade, a pacificidade. Você é pacífico. Que evangelizar se torna algo natural. Existe um teólogo, Caio Fábio, que ele diz assim: evangelizar, antes de sair vendendo um pacote de salvação religiosa, e somente é viver de modo tão pacificado e tranquilo que as pessoas percebam o que nos habita. Que o que nos habita é o resultado de uma vinculação nossa com o próprio Deus. O que é essa vinculação? A reconciliação de Deus com o homem através de Jesus. Lá no livro de Marcos, no capítulo 28 e verso 18 em diante, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada a autoridade sobre o céu e a terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu, Jesus, lhes ordenei. Estarei sempre convosco até a consumação dos séculos. Por isso que eu disse antes que Jesus, Deus, está conosco até hoje. Está conosco sempre, todos os dias, todos os momentos. O mundo, mais do que nunca, precisa conhecer essa boa nova. Porque as pessoas acham que conhecem Jesus. Muitos acham que conhecem Jesus. Então, a maneira que eles conhecem Jesus, conhecem, ok? Conhecem, sabem quem ele foi. Mas já ouvi muitas e muitas pessoas me dizerem: eu conheço o Jesus que você fala, é o Jesus da cruz. Mas eu sempre respondo que não é o Jesus da cruz, é o Jesus que está vivo, porque ele ressuscitou. A Bíblia nos fala que ele ressuscitou. Eu creio nesse Jesus. E muitas pessoas creem no Jesus da cruz. Ou seja, a mente delas está fechada àquela informação. Quando algumas pessoas, ou qualquer determinada pessoa que queira evangelizar, ou que queira simplesmente falar de Jesus, chega até uma pessoa assim e diz, e informa quem é o Jesus verdadeiro,
o que Ele nos trouxe, o que Ele nos ensinou, o que Ele nos deixou, isso é evangelizar. Se o mundo souber verdadeiramente quem é esse Jesus, quem é esse amor, quem é essa graça, o perdão que Ele ensina a ter, evangelizar vai ser algo tão natural que eu, sinceramente, nem consigo imaginar. Porém, isso é algo assim de um alcance muito grande. Impossível, não, mas de um alcance bem grande. Para isso precisamos muito ir ensinar, ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Precisamos fazer isso. O mundo não pode se privar dessa boa nova. Aí muitos dizem, mas hoje, né, na era global que vivemos, com toda essa informação, com toda essa tecnologia, que uma notícia acontece aqui, Descanso, Santa Catarina, no dia 20/10, e hoje mesmo, antes da meia-noite, são 20 horas e 30 minutos, antes da meia-noite, milhares de pessoas pelo mundo já podem ficar sabendo da notícia que aconteceu aqui, no extremo oeste de Santa Catarina. Por isso, eu digo que o mundo precisa conhecer, seja através das redes sociais, seja de boca a boca, seja por palestras. O mundo precisa conhecer esse Jesus. Nós precisamos evangelizar para o mundo conhecer esse Jesus. Muito se pensa sobre evangelizar, porém pouco se faz. Muitos pensam em barganhar, vão para as igrejas pedir a Deus que lhe dê caro, casa, bom emprego, bom salário, mas esquecem de pedir que Deus lhe dê uma capacidade, uma inteligência, ou lhe dê as circunstâncias para que ele possa aprender sobre a palavra, sobre Deus, sobre o que Deus tem feito por nós, para poder passar isso para as outras pessoas. Sem isso, sem esse evangelizar, o que acontece é que muitas pessoas acabam ficando à mercê, ou seja, as pessoas vão para evangelizar. Quando eles encontram pessoas que não têm o hábito de ir para a igreja, ou que não conhecem, né, o Evangelho, Jesus, Deus, eles falam, você precisa ir para a igreja, seguir todos os ensinamentos, e Jesus vai te salvar. Aí o que acontece? A pessoa fica alucinada, a pessoa fica com medo. Bom, se eu não ir para a igreja, se eu não dar o dízimo, se eu não cantar, se eu não orar, se eu não fizer isso, fizer aquilo, eu vou ir para o inferno. E não é assim que funciona. Se você chegar com essa determinada indagação para as pessoas, com essa informação, elas vão simplesmente ter medo. Elas podem servir a Deus por temor, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente aprenda sobre Ele para falar dele, sobre Ele para as pessoas, sobre os feitos que Ele tem feito aqui na terra, sobre o que Ele fez através de Jesus, e não parou lá no tempo de Jesus. Jesus foi crucificado, ressuscitou e tudo mais, mas hoje ainda Deus continua atuando, porque Jesus ainda vive entre nós. E aquele tempo passou, todas aquelas pessoas morreram, os discípulos morreram, Lázaro, que Jesus ressuscitou, morreu, não está vivo até hoje. Então, aquilo aconteceu, Deus fez aquele feito através de Jesus para que pessoas fossem evangelizadas. Deus fez o feito de Jesus curar leprosos para que pessoas fossem evangelizadas. Deus fez Jesus conversar com a mulher lá traidora, vamos dizer assim, porque ela precisava ser evangelizada. E foi isso que Jesus disse para os seus discípulos: vão e evangelizem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Era isso que Jesus queria, que as pessoas conhecessem Deus e sobre Deus, mas como realmente é, não só a metade do assunto, digamos assim. Igrejas cheias hoje de pessoas que nem sabem por que estão lá, ou são espiritualmente mortas, simplesmente estão lá. O que eu vim fazer aqui? Ou como eu já ouvi, né, a indagação: espiritualmente mortas, e também escutei desviado dentro da igreja. É isso que acontece geralmente quando você obriga uma pessoa a ir para a igreja, quando você diz para ela que ela só vai ter a salvação dela se ela ir para a igreja e seguir todos esses ensinamentos. Não é assim que funciona. Uma prostituta que toda noite sai de casa para fazer seu programa, se deita com homens casados, enfim, ela sabe que ela é pecadora e Jesus morreu por ela também. E ela, sabendo que ela é pecadora, ela tem o perdão até mais do que uma pessoa que está dentro da igreja, que evangeliza, mas não faz exatamente como é. Uma coisa lógica também é que um verdadeiro evangelismo e eficaz, ele é caracterizado pelo amor, pela compaixão ao próximo, ele é caracterizado pelo reconhecimento da soberania de Deus como nosso caro chefe, como nosso espírito maior, como nosso guia para fazer tudo, inclusive a evangelização. Também ele é um evangelismo verdadeiro e eficaz quando reflete a santidade de Deus, a partir do momento que tudo isso se faz em nós. Aí que começa o verdadeiro evangelismo, em nós e de nós para os próximos. Eu falo de mim, eu falo de você, eu falo das próximas pessoas, porque cada um, eu posso querer evangelizar, porém tem outras pessoas que querem fazer isso, que o fazem muito bem, porque elas já entenderam que tudo essa característica de amor de Deus em nós, de soberania, de santidade, já está nelas, e tem que estar em nós e tem que estar nas pessoas. Aquelas que vão ser evangelizadas precisam conhecer esse lado de Deus também. Não só o lado do Deus que castiga se você não obedecer Ele, do Deus que castiga se você não seguir uma religião, do Deus que te castiga se você não fazer uma campanha de oração. Precisamos conhecer o lado do amor, da graça, da benignidade de Deus. Evangelizar, ele vai além, como já disse, de simplesmente entregar um panfleto escrito Jesus te ama, Jesus te salva. Vai além de simplesmente você falar para alguém Jesus te ama, Jesus te salva. Como eu já disse, você nem precisaria falar se você seguir as diretrizes que Deus nos deixou através de Jesus. Muitas vezes com um abraço, um aperto de mão, um sorriso, você pode evangelizar alguém. Hoje já citamos sobre a tecnologia, que ela nos ajuda em muito. Porém, muitas pessoas, por conta dessa tecnologia, deixaram seus dons, deixaram aquilo que fazem de bom, deixaram de fazer, de ter as suas prioridades que antes eram válidas, hoje nem tanto. Existem pessoas hoje que muitas vezes conversavam, iam de encontro a alguma pessoa quando sabiam que uma pessoa estava doente ou não estava bem, talvez até pensando, por exemplo, um suicídio.
Iam conversar com essa pessoa, iam passar um dia com ela, iam ver se ela está bem na sua casa, se lhe faltava algo. Hoje não. Hoje com essa tecnologia tudo isso mudou. Alguém lhe diz, ai, o nosso amigo tal não está muito bem. Ao invés de você ir até ele, o que você faz? Envia uma mensagem. Então as prioridades mudaram. Daí ele pode responder que não está bem, ou que está bem, mas você não sabe ao certo. Fica só pela palavra. Você não vê a pessoa. Hoje é tudo muito rápido, tudo muito corrido. Deixamos de ter uma fidelidade um com o outro, com nossos amigos, nossos colegas de trabalho. E essa fidelidade, essa união, ela fez com que a gente perdesse um pouco da forma de evangelizar. Porque conforme a gente foi deixando isso decaindo, a evangelização também foi caindo. A evangelização ela precisa estar sempre firme e forte. Ela precisa estar sempre à frente, para que tudo possa ser aberto, para que o leque da sabedoria, o leque do conhecimento possa estar aberto para as pessoas que vão receber esse impacto, essa evangelização, para que elas possam absorver e entender o que é lhe passado. Por exemplo, hoje em dia, pouco se fala de amor verdadeiro, de graça, da fidelidade, conhecimento, de Deus. Mas quando o assunto é Deus, muito se fala da prosperidade que Ele pode nos dar. Muito se fala de como você pode barganhar com Deus, pode negociar com Deus. Porque as pessoas oram hoje e pedem a Deus coisas. Muitas vezes uma pessoa, quando ela dobra o seu joelho, ou sentado, ou em pé, enfim, quando ela ora, ela não chega nem a agradecer pelo dia que ela teve, pelo ar que ela respira, pela vida que ela tem, pela casa que ela tem, pelo carro, pela família, por tudo. Ela só lembra de pedir, 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 pedir. E quando a gente conhece aquele amor verdadeiro de Deus que nos ensinou a dar sem receber, não é dar sem receber, mas dar sem esperar nada de volta, a gente passa a mudar nossos pensamentos, a gente passa a mudar nossas atitudes. Não quer dizer que a gente vai seguir a Bíblia à risca, seguir o Evangelho à risca, que você vai fazer como os apóstolos fizeram, que você vai fazer como Jesus fez. Mas quer dizer que você vai tentar cada dia se aproximar dos atos certos, das coisas certas. Porque a Bíblia diz para nós que a gente nunca vai conseguir se igualar a Deus, a Jesus. Mas temos que cada dia tentar ficar o mais próximo dele. E esse ficar mais próximo dele não quer dizer que a gente tem que ir aonde ele está, mas repetir os seus atos aqui na terra, repetir aquilo que ele fez aqui, amar como ele amou, falar como ele falou, andar como ele andou. Isso quer dizer evangelizar. Como citei lá no começo, a partir do momento que tudo isso se fizer em nós, a evangelização, você nem precisa sequer pensar nela. Hoje eu vou sair para evangelizar. Você não precisa pensar assim. Você simplesmente vai sair de casa e quando você encontrar alguém, você falando, você vai evangelizar. Esta seria a ideia. Vamos descomplicar um pouco. Vamos
falar de uma maneira que o povo possa entender. Vamos apresentar as coisas, apresentar os assuntos, os textos, apresentar o que Jesus deixou de uma maneira que o mundo inteiro possa entender. Não de algo que você tenha que explicar e ainda ficam dúvidas a serem respondidas, a serem sanadas. A melhor forma de evangelizar, cito novamente, antes de sair vendendo um pacote de salvação religiosa, devemos viver pacificamente, tranquilamente, para que aquilo que Deus nos deixou, que é o amor, que é a graça, que Ele habita em nós, e para que isso reflita, para que as pessoas vejam isso em nós e sintam prazer, sintam vontade de ter a mesma coisa nelas, de sentir isso que nós sentimos. Que as pessoas que não sentem, que elas possam ter esse desejo. Eu quero ser assim. Eu quero ter uma vida boa, tranquila. Eu quero ser livre. Quero ter o conhecimento para ser livre. Porque assim, evangelizar será algo tão natural que simplesmente, sem falar, apenas com nossos atos, apenas com o nosso modo de se portar, nós vamos estar evangelizando. Na verdade, hoje, pela forma que a religião ou muitas igrejas apresentam esse tema para nós, é algo que você deve largar tudo e fazer só aquilo. Por exemplo, eu recebo a missão de ir para a África evangelizar. Eu largo tudo aqui, largo família, largo esposa, estudo, trabalho, tudo, e vou lá para a África e começo a evangelizar. Largo tudo e vou. Porém, o povo aqui também precisa ser evangelizado. Eu, antes de querer sair pelo mundo, pelo Brasil inteiro, eu posso começar aqui, na minha cidade, no meu bairro, nos meus vizinhos, evangelizar. Tão simples. Apresentar o amor de Deus, a boa nova, a reconciliação de Deus com o homem. Apresentar para eles de uma forma sucinta para que eles entendam isso. Eu não preciso chegar a dizer hoje eu vim te evangelizar. Eu vim ter uma conversa. Vou tomar um chimarrão. Vamos comer uma pipoca e conversar. Era assim. Jesus, se você pegar na Bíblia e ler, todas as passagens, ou pelo menos a maioria delas, ele acabava sabendo das coisas, fazendo com que as pessoas soubessem que ele já sabia através de uma conversa. Simplesmente isso. Quando ele conversou com a mulher adúltera, quando ele falou com ela, ela deduziu que ele sabia já o que se passava na vida dela e o que ela tinha feito. Mas ela deduziu isso pela forma que ele falou. Ele não chegou a ela e disse: você é uma adúltera, você estava fornicando com um homem casado. Não. Ele conversou com ela numa boa. Ele conversou com ela pacificamente, tranquilamente. E isso a fez entender que ele era um profeta. Isso a fez entender que ele era Jesus. Quando levaram aquele acamado, desceram com ele com a cama pelo telhado, porque a multidão não deixava chegar lá,
Ele não, quando viu aquela cena, provavelmente ele não, está curado. Não, ele teve uma conversa, provavelmente, com a pessoa. E ainda mandou levar aquela cama, para ele não esquecer. Porque muitas vezes a gente é liberto, a gente é curado de alguma coisa e simplesmente esquece. Busca Deus até conseguir aquilo que a gente quer, depois a gente esquece de Deus. Não é isso que Deus quer. Você imagina se alguém saísse para evangelizar do outro lado do mundo, tá numa ponta do mundo e vai para o outro lado para evangelizar, longe da sua família, longe de tudo, não conhece ninguém. Chega lá e a missão dela é evangelizar, e tem um povo lá com 100 pessoas, ela tem que ir lá evangelizar. Ela evangeliza aquelas 100 pessoas e volta e esquece. Pronto, agora já fiz o meu trabalho de evangelização, chega. Não é assim que funciona. Não é assim que vai funcionar e nunca funcionou dessa maneira. Como eu já citei, funcionar ou evangelizar acontece todos os dias. Evangelizar você faz todos os dias, às vezes sem querer, sem pensar. Como eu já disse, evangelizar através dos nossos atos, através do nosso modo de agir. Por hoje eu agradeço. Esse foi um vídeo para o curso de teologia, do qual sou acadêmico. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado.